Bom, galera do YouTube, estamos de volta aqui mais uma vez. Meu nome é Fernando Costa, sou autor desse livro aqui chamado Sabedoria e Prudência. É a primeira coisa que nós temos que adquirir na nossa vida. O próprio Deus, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Salomão se expressando lá no Provérbio capítulo 8, ele disse assim: antes que Deus criasse qualquer coisa que existe no universo, ele criou primeiro a sabedoria. No céu existe um padrão que você tem que seguir. Quando fala primeiro, tem que buscar primeiro. Antes de adquirir qualquer coisa na face da terra, tem que adquirir sabedoria. Estamos aqui para falar sobre angústia e depressão, que é um assunto que permeia e que tem sufocado muita gente. Você querendo ou não, uma hora você vai se deparar angustiado ou até mesmo depressivo. O próprio Jesus passou por isso lá no monte, no Getsemane, como a Bíblia diz que o seu próprio suor se transformou em gota de sangue. Imagina uma pessoa viver uma angústia tão profunda que o seu próprio suor tem que se transformar agora em gota de sangue. É uma pressão terrível na alma, mas nós estamos aqui para mostrar a doença. Muitas pessoas são especialistas em mostrar o problema. Para mostrar o problema não precisa ser especialista, mas nós queremos a solução para libertar muitas almas da angústia. O salmista Davi escreveu lá no Salmo 139, dizendo assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe o que eu preciso para se livrar de algumas pressões psicológicas que vem na nossa mente. Então, para cada porta que o diabo abrir, a Bíblia diz assim que as portas do inferno não se prevalecerão contra a igreja. Cada porta que o diabo abrir, o céu abre outra maior. Então ele examina a si mesmo. O salmista examinou a si mesmo, dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Por que ele fez essa autoanálise? Porque primeiro ele já tinha se examinado. Jesus disse assim: ama o próximo como a si mesmo. Você tem que se amar. De acordo com o que você ama, você vai amar o seu próximo como a si mesmo. Esse é a propósito de Davi. Davi diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Eu ainda era uniforme no ventre da minha mãe e o Senhor já trilhou um caminho, já conhecia os meus pensamentos. Quando eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Antes, ainda a palavra não chegou na minha mente. E o Senhor já conhece os meus pensamentos. Tu me sondas e me conheces. Salmo 139. Ele disse assim, versículo 2: cercas o meu andar e o meu deitar e conhece os meus caminhos. Sem que há uma palavra, sei que há uma palavra na minha boca, na minha língua. Eis que o Senhor tu conheces. Tu me visitaste, me entreteste no ventre da minha mãe. Deus, lá no ventre das nossas mães, já tinha traçado um propósito para a minha e para a sua vida. Muitas pessoas estão vivendo angustiadas porque ainda não conhecem o seu propósito. Não sabem qual é a definição que Deus quis para ele aqui na terra. O salmista continuou dizendo aqui que ele escreveu um livro sobre mim antes de eu ser gerado ainda no ventre da minha mãe. Ele já escreveu a minha história antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe. Quando você acorda, levanta, você tem que saber qual é o propósito de Deus, o que Deus escreveu para você naquele dia. Essa é uma das séries de propósitos que nós vamos estar ensinando aqui sobre angústia e depressão, como curar a angústia e a depressão, como descobrir o seu verdadeiro propósito. Se você está vivendo o propósito que Deus criou para a sua vida, ou se você está vivendo dissolutamente, enquanto você não descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, você vai viver sendo governada por outras pessoas, você vai viver de acordo com o pensamento de outras pessoas. Então, desperte, Deus criou você para um propósito. Não se perca do seu propósito, no nome de Jesus Cristo. Acompanhe essas mensagens. Sou autor desse livro aqui chamado Sabedoria e Prudência. Adquira a sabedoria e a prudência.